das Bruxas. É uma celebração popular de culto aos mortos, comemorada anualmente no dia 31 de outubro. O termo tem origem na expressão em inglês All Hallows Eve, véspera de Todos os Santos, pois é comemorado um dia antes do feriado do dia 1º de novembro. A cultura de celebração do Halloween é muito forte em países de língua anglo-saxônica, sobretudo nos Estados Unidos. Com o tempo, o feriado ganhou popularidade e hoje é comemorado, ainda que em menor escala, em boa parte do mundo. A tradição do Halloween foi levada pelos irlandeses aos Estados Unidos, onde a data é considerada feriado. Origem do Halloween. A maioria das tradições do Halloween teriam se originado nos antigos festivais celtas chamados Samhain, que marcavam a passagem de ano e a chegada do inverno. Para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o outro mundo, onde vivem os mortos. Os celtas acreditavam que no início do inverno, os mortos regressavam para visitar suas casas e que assombrações surgiam para amaldiçoar seus animais e suas colheitas. Todos os símbolos que hoje são característicos do Halloween eram formas utilizadas pelos celtas para afastar esses maus espíritos. Embora de origem pagã, o Halloween recebeu esse nome após ser cristianizado pela Igreja Católica, que passou a defini-lo como véspera do Dia de Todos os Santos. Em meados do século VIII, o Papa Gregório III mudou a data do Dia de Todos os Santos de 13 de maio, a data do Festival Romano dos Mortos, para 1º de novembro, a data do Samhain. Não se tem certeza se Gregório III ou seu sucessor, Gregório IV, tornaram a celebração do Dia de Todos os Santos obrigatória na tentativa de cristianizar o Samhain. Mas, quaisquer que fossem seus motivos, a nova data para esse dia fez com que a celebração cristã dos santos e a do Samhain fossem unidas. Assim, tradições pagãs e cristãs acabaram se misturando. Quando surgiu o Dia das Bruxas? O Dia das Bruxas, o Halloween, que conhecemos hoje, tomou forma entre 1500 e 1800. Fogueiras tornaram-se especialmente populares nessa festa. Elas eram usadas na queima do joio, que celebrava o fim da colheita no Samhain, como símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório ou para repelir a bruxaria e a peste negra. Outro costume do Halloween era o de prever o futuro. Previa-se a data da morte de uma pessoa ou o nome de seu futuro marido ou mulher. Em seu poema Halloween, escrito em 1786, o escocês Robert Burns descreve as formas pelas quais uma pessoa jovem podia descobrir quem seria seu grande amor. Muitos desses rituais de adivinhação envolviam a agricultura. Por exemplo, puxar uma couve ou um repolho do solo para acreditar que o seu formato e sabor forneceriam pistas cruciais sobre a profissão e a personalidade de seu futuro cônjuge. Outros incluíam pescar com a boca maçãs marcadas com as iniciais de diversos candidatos e ler cascas de noz ou olhar um espelho e pedir ao diabo para revelar a face da pessoa amada. A comida era um componente importante no Halloween, assim como de muitos outros festivais. Um dos hábitos mais característicos envolvia crianças que iam de casa em casa cantando rimas ou entoando orações para as almas dos mortos. Em troca, elas recebiam bolos de boa sorte que representavam o espírito de uma pessoa que havia sido liberada do purgatório. Durante o festival, as igrejas costumavam tocar seus sinos, às vezes por toda a noite. A prática era tão incômoda que o rei Henrique III e a rainha Elizabeth I tentaram proibi-la, mas não conseguiram. Esse ritual prosseguiu, apesar das multas regularmente aplicadas a quem fizesse isso. Como o festival chegou à América?
Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, 1 milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando junto sua história e tradições. Não é coincidência que as primeiras referências ao Halloween apareceram na América pouco depois disso. Em 1870, por exemplo, uma revista americana publicou uma reportagem que o descrevia como feriado inglês. A princípio, as tradições do Dia das Bruxas nos Estados Unidos uniam brincadeiras comuns no Reino Unido rural com rituais de colheita americanos. As maçãs usadas para prever o futuro pelos britânicos viraram cidra, servida junto com rosquinhas ou donuts em inglês. O milho era um cultivo importante na agricultura americana e acabou entrando com tudo na simbologia característica do Halloween americano. Tanto que no início do século XX, espantalhos típicos de colheitas de milho eram muito usados em decorações do Dia das Bruxas. Foi nos Estados Unidos também que a abóbora passou a ser sinônimo de Halloween. No Reino Unido, o legume mais entalhado ou esculpido era o turnip, um tipo de nabo. Uma lenda sobre um ferreiro chamado Jack, que conseguiu ser mais esperto do que o diabo e vagava como um morto-vivo, deu origem às luminárias feitas com abóboras, que se tornaram o principal símbolo do Halloween americano. Jack O'Lantern, ou Jack da Lanterna. A tradição moderna de doces ou travessuras também é americana. Há indícios disso em brincadeiras medievais que usavam repolhos, mas pregar peças tornou-se um hábito dessa época no ano entre os americanos a partir dos anos 1920. As brincadeiras podiam acabar ficando violentas, como ocorreu durante a Grande Depressão, e se popularizaram de vez após a Segunda Guerra Mundial, quando o racionamento de alimentos acabou e doces podiam ser comprados facilmente. Mas a tradição mais popular do Halloween, de usar fantasias e pregar sustos, não tem qualquer relação com os doces. Ela veio após a transmissão pela rádio dos Estados Unidos de uma adaptação do livro Guerra dos Mundos, do escritor inglês H.G. Wells, que gerou uma grande confusão quando foi ao ar em 30 de outubro de 1938. Ao concluí-la, o ator e diretor americano Orson Welles deixou de lado seu personagem para dizer aos ouvintes que tudo não passava de uma pegadinha de Halloween e comparou seu papel ao ato de vestir com um lençol para imitar um fantasma e dar um susto nas pessoas. Mas a essa altura, muitos já pensavam que, assim como no livro, a Terra estava realmente sendo invadida por marcianos. E quanto ao Halloween moderno? Hoje, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos. Em 2010, superou tanto o Dia dos Namorados quanto a Páscoa, como a data em que mais se vende chocolates. Ao longo dos anos, foi exportado para outros países, entre eles o Brasil. Aqui, desde 2003, também se celebra nessa mesma data o Dia do Saci, fruto de um projeto de lei que busca resgatar figuras do folclore brasileiro em contraposição ao Dia das Bruxas. Em sua era moderna, o Halloween continuou a criar uma própria mitologia. Em 1964, uma dona de casa de Nova York chamada Helen Phil decidiu distribuir palha de aço, biscoito para cachorro e inseticida contra formigas para crianças que ela considerava velhas demais para brincar de doces ou travessuras. Logo, espalharam-se lendas urbanas de maçãs recheadas com lâminas de barbear e doces embebidos em arsênico ou drogas alucinógenas. Atualmente o festival conserva pouco de sua origem, mas apesar de ter ganhado nova roupagem, dá oportunidade para que adultos brinquem com seus medos e fantasias. Ele permite subverter normas sociais, como evitar contato com estranhos ou explorar o lado sombrio do comportamento humano. Une religião, natureza, morte e romance. Talvez seja esse o motivo de sua grande popularidade. Símbolos do Halloween. A maioria dos símbolos característicos do Halloween possuem origem nos primórdios da tradição, enquanto outros foram agregados com o tempo. Entre os principais estão as cores laranja e preto,
O Festival de Samhain era comemorado no dia do outono, quando as folhas se tornam laranjas e os dias são mais escuros. Daí a associação do Halloween com essas cores. Lanterna de abóbora, do inglês Jack-o'-lantern. Tem origem em um conto celta sobre um rapaz proibido de entrar no céu e no inferno, que vaga eternamente com sua lanterna em busca de descanso. A tradição de entalhar abóboras teve início nos Estados Unidos. Antes, os países de origem celta entalhavam nabos e inseriam velas no interior com o objetivo de afastar espíritos. Máscaras e fantasias. Os celtas acreditavam que no dia do Samhain, esses adereços ajudavam a enganar os espíritos, que não reconheciam os humanos e continuavam vagando pelo mundo sem incomodar. Atualmente, o Halloween é fortemente marcado por festas da fantasia que geralmente seguem a temática sombria de bruxas, zumbis, esqueletos, etc. No entanto, em países onde a tradição não é tão seguida, a exemplo do Brasil, as festas costumam envolver qualquer tipo de fantasia. Esqueletos e fantasmas. Para os celtas, os mortos assumiam, entre outras formas, a de esqueletos e fantasmas. Morcegos. Os festivais de Samhain sempre envolviam o uso de fogueiras que acabavam por atrair morcegos. Gostosuras e travessuras, do inglês trick or treat. Teve origem na Grã-Bretanha, mas foi popularizado nos Estados Unidos nos anos 50. A atividade voltada para crianças que fantasiadas bate de porta em porta perguntando gostosuras ou travessuras. Caso a pessoa não dê algum brinde como doces ou dinheiro, as crianças fazem alguma travessura na sua casa. Então, sonhadores e sonhadoras, conheciam a história do Halloween? E vocês gostam do Halloween? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários e, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e conheça os nossos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.